Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que tem como tema central a educação à distância e a gestão do conhecimento. Nesta aula, nós vamos verificar de que maneira as tecnologias da informação e da comunicação utilizadas na educação à distância podem auxiliar no processo de compartilhamento de informações e como se dão as redes virtuais. Conheceremos os principais pontos de convergência entre a educação à distância e a gestão do conhecimento, bem como algumas iniciativas de sucesso nas organizações. O conhecimento nas organizações. O termo conhecimento foi incorporado no vocabulário organizacional nos últimos anos como indicativo de uma nova preocupação emergente na área da gestão empresarial. Vários profissionais atuantes, sobretudo na área de administração, têm percebido a crescente influência do conhecimento como um novo fator a ser considerado na abordagem dos modelos de gestão. O entendimento de que o conhecimento é um dos mais importantes recursos organizacionais capazes de determinar o nível de competitividade de uma organização tornou-se consenso entre os profissionais da área. O foco no conhecimento tem levado estudiosos a repensar as organizações, buscando meios de torná-las mais ágeis. No contexto organizacional, a palavra conhecimento normalmente é compreendida como a experiência acumulada que origina as ações dos profissionais. Vamos analisar o que Tom Davenport e Larry Prusak dizem a respeito. Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. Segundo os autores, o conhecimento deriva da informação e esta é definida pelos autores como um conjunto de dados dotados de significados, relevância e propósito dentro de um contexto. Os dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos relativos a eventos. Eles podem ser considerados como matéria-prima para as informações, que, por sua vez, são insumos para a criação de conhecimento. Sendo assim, se admitirmos a definição e hierarquização do conhecimento de Tom Davenport e Larry Prusak, podemos perceber que a informação e os dados podem ser identificados e estocados com facilidade por meio das tecnologias da informação e comunicação. No entanto, a questão da gestão do conhecimento é uma questão que ainda não está resolvida. Pelo fato dos conceitos informação e conhecimento serem muito confundidos na atualidade, vale a pena conhecermos as especificidades descritas por Nonaka e Takeuchi para mostrar como o conhecimento se diferencia da informação. De acordo com os autores, o conhecimento, ao contrário da informação, diz respeito a crenças e compromissos. O conhecimento é uma função da atitude, perspectiva ou função específica. O conhecimento, ao contrário da informação, está relacionado à ação. É sempre o conhecimento com algum fim. O conhecimento, como a informação, diz respeito ao significado, é específico ao contexto relacional. O quarto elemento dessa hierarquia é a sabedoria. Vejamos como Tom Davenport e Larry Prusak a definem. Sabedoria é um processo de acumulação de experiências e de valores, redundando no domínio interdisciplinar do conhecimento, permitindo às pessoas que a detêm maior segurança quanto às decisões e orientações relativas ao futuro.
Dessa forma, podemos dizer que a sabedoria consiste em saber o que fazer com os conhecimentos construídos, como utilizá-lo de forma prudente, moderada e útil. Para que você possa compreender melhor a diferença entre dados, informações, conhecimento e sabedoria, vamos conhecer o exemplo citado por Carlos Nepomuceno em seu blog. O dado é um pingo de chuva. Você está andando e sente um pingo, um segundo pingo, um terceiro pingo. Aquilo não significa que é uma chuva. Pode ser um ar-condicionado pingando num dia de calor. No momento em que você olha para o céu e repara que existem nuvens e que começa a ver os primeiros raios e sentir mais pingos, complementa aquele conjunto de dados e chega a uma informação: vai chover. O conhecimento é quando você percebe que com a chuva você vai se molhar. E se você se molhar, você não vai poder chegar ao trabalho todo molhado e que você pode ficar resfriado. Então, isso é um conhecimento. Já a sabedoria é o que é que você vai fazer com tudo isso. Se você vai continuar andando desesperadamente no meio da chuva e se molhar todo, ou se vai se preservar numa marquise e deixar a chuva passar. Vários autores têm destacado o novo perfil dos trabalhadores na era atual. Peter Drucker criou a expressão trabalhadores do conhecimento, knowledge workers, para se referir aos profissionais que ultrapassam a função de meros executores de tarefas para profissionais autônomos, criativos e multidisciplinares. A interação entre esses trabalhadores do conhecimento é fundamental para a criação de novos produtos, serviços ou processos. Neste processo de interação, os profissionais precisam apreender o significado dos processos de trabalho, a fim de poderem atribuir significados a partir de sua história e de sua experiência. Para Hirotaka Takeuchi e Ikojiro Nonaka, o processo de transformação do conhecimento acontece de forma interativa em espiral, envolvendo mudanças de comportamentos e de esquemas mentais. Outros autores entendem o conhecimento como rede. Essa imagem tem sido reforçada pela presença crescente da rede tecnológica em nosso cotidiano. No entanto, essa visão só tem sido possível graças à profunda revisão epistemológica impulsionada pelas descobertas científicas do último século, como nos lembra Edgar Morin. Uma ciência clássica que privilegiou os princípios da ordem, da separação e da razão fechada, cede espaço a uma compreensão cada vez mais complexa da realidade. Gilles Deleuze e Félix Guattari nos dão algumas pistas ao fazerem uma analogia entre os rizomas e o processo de produção de conhecimento. Segundo os autores, o rizoma é o tipo de caule radiciforme de alguns vegetais, formado por uma infinidade de pequenas raízes entrelaçadas e emaranhadas em conjuntos complexos, que, ao ser quebrado, reconstitui-se criando novas formas. Um rizoma é feito de platôs, região contínua de intensidades vibrando sobre ela mesma e que se desenvolve evitando toda a orientação sobre um ponto culminante ou em direção a uma finalidade exterior. A partir das ideias desses autores, nós podemos dizer que aprendemos em forma de rizomas, como as raízes que se bifurcam e crescem aleatoriamente, sem comando e sem controle. O conhecimento, visto como rizoma, possibilita uma nova proposta educativa que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e as aprendizagens em rede. Em relação a essa questão, Pierre Levy nos lembra: a rede não tem centro, ou melhor, possui permanentemente diversos centros que são como pontas luminosas perpetuamente móveis, saltando de um nó a outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de pequenas raízes, de rizomas, finas linhas brancas, esboçando por um instante um mapa qualquer com detalhes delicados e depois, correndo mais à frente, outras paisagens do sentido.
metáfora do rizoma nos mostra que para construirmos conhecimento, precisamos entrelaçar os fios das diversas experiências humanas, tecendo redes que, longe de representar um todo acabado, estariam em constante processo de retessitura. Não se trata, portanto, de acumular informações, mas de estabelecer e restabelecer entrelaces, nós provisórios, com os fios que vamos encontrando. Outros autores, como Nilson José Machado, defendem a ideia da metáfora do conhecimento como uma rede de significações, uma forma de representação da complexidade de relações que se estabelecem no processo social de cognição. Embora tal formulação pareça mais abstrata que as outras, já que fala em significações, conceito que talvez merecesse uma metáfora própria para sua melhor compreensão, ela se concretiza quando se pensa na tessitura de tal rede. O que se busca enfatizar com essa imagem é que só se pode conhecer o que quer que seja pelo estabelecimento de suas relações com outros objetos ou acontecimentos. Assim, os significados seriam feixes de relações, que por sua vez se articulariam em teias, em redes, construídas social e individualmente e em permanente estado de atualização. A metáfora da rede considera o conhecimento como uma construção decorrente das interações do homem como meio. Edgar Morin nos lembra que à medida que o homem interage com o contexto e com os objetos aí existentes, ele atua sobre esses objetos, retira informações que lhe são significativas, identifica-os e os incorpora à sua rede, transformando o meio e sendo transformado por ele. Nessa perspectiva, a criação de redes de aprendizagem traz subjacente a provisoriedade e transitoriedade do conhecimento, cujos conceitos articulados constituem os nós dessa rede flexível e sempre aberta às novas conexões. Fritjof Capra também considera o conhecimento como uma rede, isto é, um tecido em que todos os elementos estão conectados. O autor faz a sua análise do impacto dessa nova metáfora na produção atual do conhecimento. No pensamento sistêmico, a metáfora do conhecimento como um edifício está sendo substituída pela da rede. Quando percebemos a realidade como uma rede de relações, nossas descrições também formam uma rede interconectada de concepções e de modelos, na qual não há fundamentos. Para a maioria dos cientistas, essa visão do conhecimento como uma rede sem fundamentos firmes é extremamente perturbadora e hoje, de modo algum, é aceita. Porém, na medida em que a abordagem da rede se expande por toda a comunidade científica, a ideia do conhecimento como uma rede encontrará aceitação crescente. Jean Piaget também faz uma analogia entre a produção do conhecimento e a ideia com a rede, ao descrever o modo de construção das estruturas lógicas da mente, que servem como um trampolim para as estruturas cognitivas. De acordo com esse autor, a estrutura cognitiva é um mapa mental interno, um esquema ou uma rede de conceitos construídos pelo indivíduo para compreender e responder às experiências que decorrem dentro do seu meio. Juan Ignácio Pozo ressalta o fato de estarmos passando atualmente por uma deterioração da aprendizagem devido à constante exigência por novos conhecimentos, saberes e práticas. A demanda de uma aprendizagem constante e diversa é consequência do crescente fluxo de informações. Essa demanda alcança todos os âmbitos da vida humana, inclusive o ambiente organizacional. Por isso, a necessidade de uma nova forma de gerir o conhecimento. A gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento explícita e efetiva nas organizações pode incrementar a geração de inovações. Inovar é uma condição fundamental para que as organizações sobrevivam no mercado altamente competitivo. Para isso, é necessário adotar uma série de ações sistemáticas,
direcionando as competências existentes e investindo no desenvolvimento de novas competências, visando o atendimento das demandas tecnológicas reais e potenciais das sociedades e dos mercados. O conhecimento construído pelas organizações é uma das maiores fontes de inovação. Quanto mais trocas de ideias, quanto mais discussões entre os colaboradores, maiores serão as chances de novas descobertas. Uma forma interessante de compartilhar as experiências de sucesso de cada colaborador é incentivar a criação dos bancos de boas práticas e similares. Aprender com o outro pela observação ou pelo diálogo são formas antigas de aprendizado. E assim também acontece no ambiente organizacional. O diálogo e o relato são maneiras eficientes de ensinar e de aprender, além da atenta observação dos acontecimentos e dos fatos relatados. Paulo Freire destaca que a dialogicidade precisa estar presente nas relações, por ser uma exigência da natureza humana. Ele considera o diálogo como uma relação não verticalizada, mas horizontal de um com o outro, baseada no amor, na humanidade, na esperança, na fé e na confiança. Relação em que ambos os sujeitos crescem a partir do respeito à diferença. Esse autor nos lembra ainda que o sujeito aprendiz, educador ou educando, age autenticamente sobre a realidade quando esta é dialógica, ou seja, quando se vive o diálogo. Nessa comunicação com o outro é que o conhecimento vai sendo aprendido, descoberto e construído. Assim, trabalhar com o outro e ouvir o outro se tornou imperativo, já que as organizações se deparam com problemas cada vez mais complexos, demandando um tempo de resposta cada vez menor. Trabalhar em equipe é um aprendizado e as organizações devem criar condições que favoreçam a interação entre os profissionais, interna e externamente à organização. E as comunidades virtuais são alternativas viáveis para criar um ambiente de compartilhamento de conhecimentos e de aprendizagem coletiva. Assim, à medida que as decisões estratégicas focadas no conhecimento como nova vantagem competitiva para as empresas são formuladas e implementadas, é necessário repensar a estrutura organizacional da empresa, sobretudo no sentido de buscar modelos organizacionais mais flexíveis. Nessa mesma direção, as organizações buscam constantemente criar espaços para compartilhar o conhecimento individual e coletivo, para se transformarem em organizações que interagem, aprendem e compartilham. A gestão do conhecimento e a educação à distância. Para que você possa compreender melhor a importância da gestão do conhecimento para uma instituição, imagine uma área de uma empresa onde o conhecimento é proveniente única e exclusivamente da mente do seu gestor e ele resolveu pedir demissão e sair da instituição. Sabemos que um dos principais problemas na gestão do conhecimento é a tendência das pessoas de reter os seus conhecimentos. Mesmo as que não o fazem intencionalmente, podem simplesmente não estar motivadas a mostrar o que sabem. Para tentar evitar esse tipo de situação complicada, que talvez vocês já tenham conhecido de perto, muitas organizações decidiram investir justamente na gestão do conhecimento e na manutenção da inteligência organizacional. Assim, atualmente, as empresas têm buscado cada vez mais novos mecanismos para tentar gerenciar o conhecimento organizacional. Podemos entender a gestão do conhecimento como um processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização. Por meio da gestão do conhecimento, é possível tornar um ambiente de negócios favorável para que a organização possa identificar suas competências, encontrar os conhecimentos já construídos e transformar os novos conhecimentos em soluções inovadoras. Hoje, o conhecimento passa a ser visto como elemento básico para o sucesso das organizações. Uma atividade estratégica que permite às empresas perceberem o comportamento futuro de seus clientes, bem como dos seus concorrentes,
mantendo-as no mercado. Vale destacar, no entanto, que não se tem uma gestão do conhecimento se não houver gestão da informação. Muitas empresas têm utilizado a gestão do conhecimento de forma equivocada, acumulando grande quantidade de informações, mas sem saber como geri-las. Esse fato pode levar à perda de mercado, uma vez que muitos gestores, ao precisarem de determinado conhecimento num momento de decisão, veem-se em situação difícil por não conseguirem selecionar a melhor informação possível diante da imensa quantidade de informações desnecessárias. É importante que as organizações saibam gerir, então, as suas informações, justamente para aproveitar o conhecimento construído a partir delas. É necessário armazenar somente as informações necessárias e abolir a ideia de quanto mais informações tiver, mais conhecimento a empresa terá. Pensando nos interesses das organizações, observamos a convergência entre a gestão do conhecimento e a educação à distância, ambas mediadas pelas tecnologias. Nesse caso, as tecnologias da informação e da comunicação aparecem para fazer a ponte entre a gestão do conhecimento e a educação à distância, principalmente devido à demanda por educação continuada. Entre os principais pontos de convergência entre a educação à distância e a gestão do conhecimento, nós podemos destacar foco nas pessoas, compartilhamento das mesmas tecnologias, produção de conteúdos significativos, criação de comunidades temáticas, construção e aplicação de conhecimentos. Se a gestão do conhecimento é um assunto que gera polêmica nas organizações, quando este tema está relacionado com a educação à distância, então, além dos debates, surgem as críticas e os preconceitos. As ferramentas sociais. Bom, as ferramentas sociais sinalizam com clareza a nova utilização da internet a partir dos recursos da Web 2.0. Tais recursos fazem parte da segunda geração de serviços para a internet, visando ampliar as formas de participação dos usuários na produção e compartilhamento de informações online. Sendo assim, nós podemos entender as ferramentas sociais como softwares atuais da Web 2.0, que permitem a comunicação, colaboração, produção, armazenamento, publicação e compartilhamento de arquivos em hipermídia. Dentre as principais ferramentas sociais, nós podemos destacar blogs, Wikipedia, a conhecida Wikipédia, Google, Orkut, YouTube, SlideShare, podcast e muitas outras. O que caracteriza as ferramentas sociais é justamente o acesso aberto, fácil e econômico, já que são gratuitas e usam a própria web como plataforma. Segundo a especialista internacional em gestão do conhecimento, Ana Neves, as ferramentas sociais, elas têm inúmeras vantagens, principalmente se comparadas com a utilização dos tradicionais sistemas de gestão de conhecimento e conteúdo. Vamos conhecer algumas dessas vantagens de acordo com a autora. Permitem a partilha de informação e conhecimento e a colaboração entre pessoas fisicamente distantes. Recriam online algumas das condições ideais para a partilha de conhecimento. Tem custos de implementação e configuração baixos. Tem custos de manutenção reduzidos. Dependem dos utilizadores e não de uma equipe central para manterem o conteúdo relevante. Focam na gestão de feeds e não na gestão de conteúdo, tendo como objetivo agregar conteúdo e não o gerir. São geralmente construídas em plataformas open source, pelo que podem continuamente evoluir graças ao trabalho das comunidades mundiais de utilizadores. Tem, geralmente, Application Programming Interface, interface de programação de aplicativos, que permitem a comunicação e integração com outras ferramentas e plataformas. Giram em torno de uma filosofia de partilha e abertura. Suportam e assentam na criação de comunidades de utilizadores em torno de tópicos ou áreas de interesse. São muito flexíveis, acomodando a linguagem de cada indivíduo. São fáceis de personalizar,
permitindo que cada utilizador crie uma experiência alinhada às suas preferências individuais. Graças à sua interface web, são acessíveis em qualquer lugar e geralmente fáceis de aceder através de dispositivos móveis, por exemplo, telemóveis. Em relação aos tradicionais sistemas de gestão de conhecimento, nós podemos dizer que, embora grande parte deles consiga arquivar informações de maneira eficaz, eles pecam pela dificuldade em encontrar as informações arquivadas. Já por meio das tags, marcadores, que são ferramentas sociais, este problema é facilmente resolvido, uma vez que elas permitem aos usuários descreverem cada conteúdo com palavras e conceitos que mais lhes interessam. O conhecimento e a informação de nada servem se não estiverem em prol do indivíduo e do coletivo. Todos nós sabemos o papel que as ferramentas sociais e redes sociais online ocupam em nossas vidas pessoais. Falta ainda descobrirmos o potencial que elas podem trazer para a melhoria dos processos organizacionais. As redes virtuais. A ideia de rede é tão forte quanto antiga. A palavra rede vem do latim retes, significando entrelaçamento de fios com aberturas regulares que formam uma espécie de tecido, a partir da noção de entrelaçamento, malha e estrutura reticulada. A palavra rede, então, foi ganhando novos significados ao longo dos tempos, passando a ser empregada em diferentes situações. Temos observado que o conceito de rede se transformou nas últimas 2 décadas, em uma alternativa prática e viável de organização, possibilitando processos capazes de responder às demandas de flexibilidade, conectividade e descentralização das esferas sociais e econômicas da sociedade contemporânea. Castells nos lembra que, devido a 3 processos independentes ocorridos no último quarto do século XX, surgiu uma nova estrutura social baseada predominantemente em redes. As necessidades da economia em flexibilizar a gestão e de globalizar o capital, a produção e o comércio à procura de uma sociedade em que os valores da liberdade individual e da comunicação aberta fossem fundamentais. E, por fim, os extraordinários avanços da informática e das telecomunicações, o que só foi possível graças à revolução da microeletrônica. No campo da administração, interessa-nos observar a relação entre o advento do terceiro setor e a própria prática do trabalho em rede. Terceiro setor e redes são hoje realidades intrinsecamente relacionadas. O terceiro setor é essencialmente uma rede, uma grande teia de interconexões, cujo foco consiste em desencadear ações e ideias a um universo cada vez mais amplo de colaboradores, parceiros, financiadores, beneficiários, voluntários, com o intuito de trocar informações, criar uma articulação institucional e política, além do desejo de implementar projetos comuns. Neste contexto, as redes se tornam sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições de forma democrática e participativa em torno de objetivos e/ou temáticas comuns. Por serem estruturas flexíveis e cadenciadas, as redes se sustentam pela vontade e pela afinidade de seus integrantes e se estabelecem por relações horizontais, interconexas e dinâmicas, que supõem o trabalho colaborativo e participativo. Na etapa atual das forças produtivas, as redes tecem as sociedades, rearticulam a política, reorganizam as economias e molduram as culturas. De acordo com Manuel Castells, uma nova estrutura social, a sociedade em rede, está a estabelecer-se em todo o planeta, em formas diversas e com consequências bastante diferentes para a vida das pessoas, segundo a sua história, cultura e instituições. Tal como aconteceu em outras mudanças estruturais anteriores, essa transformação oferece tantas oportunidades como levanta desafios. Essas redes não são invenções da modernidade, mas uma necessidade que atravessa os tempos e a história das sociedades.
O mundo hoje é um mundo conectado em tempo real. Por isso, os acontecimentos globais influenciam nossa vida cotidiana e, por sua vez, os acontecimentos locais repercutem na estrutura global. A internet é hoje reconhecida como a rede das redes por sua extensão, crescimento, hiperconexões e multiplicidade de pontos nodais. Pela primeira vez, as pessoas podem trocar informações sob as mais diversas formas, de maneira instantânea e planetária. A ideia da aldeia global de Marshall McLuhan já é realidade. Entretanto, resta-nos entender como essas redes virtuais podem ser usadas nas organizações. Na década de 60, o filósofo Marshall McLuhan fez uma previsão interessante. A cidade do futuro de circuitos elétricos não será esse fenomenal aglomerado de propriedade imobiliária concentrada ao redor da ferrovia. Ela adquirirá um significado inteiramente novo sob condições de movimentação extremamente rápida. Será uma megalópole de informação. O que resta da configuração das cidades anteriores se parecerá muito com as feiras mundiais, lugares onde se exibem novas tecnologias, não lugares de trabalho ou moradia. As redes virtuais nas organizações. A criação das comunidades virtuais de aprendizagem pode ser um caminho interessante para a constituição das redes virtuais nas organizações. A professora Cláudia Miller define as comunidades virtuais como um grupo de pessoas que compartilha interesses comuns, estabelece relações sociais de confiança, utilizando o espaço virtual, geralmente a internet. As comunidades virtuais de aprendizagem possibilitam a criação de redes de conhecimento. Para a concretização das redes de conhecimento, alguns passos são fundamentais. Identificar as necessidades da comunidade virtual e os interesses dos futuros membros. Avaliar a capacidade de gerar e de executar determinado projeto. Analisar as barreiras e as possibilidades institucionais, técnicas e financeiras. O próximo passo para a criação da rede de conhecimento consiste em pensar nas ferramentas de comunicação online a serem utilizadas. A fim de dinamizar uma rede virtual, algumas questões são importantes. Como manter o interesse dos participantes? Como gerar atividades de qualidade? Como transformar informação em conhecimento? Vale destacar que o amadurecimento da rede não é um processo imediato. A definição dos papéis e das tarefas dos participantes em função das necessidades detectadas é bastante importante no primeiro momento. Para que a rede virtual continue em crescimento com qualidade, a professora Cláudia Miller sugere que alguns questionamentos sejam feitos frequentemente. Como é feita a interação com outras redes? Como se inova? Como novos atores são envolvidos? Como se conseguem recursos? Como o conhecimento gerado pela rede é difundido? Como se mede o impacto da rede nas instituições participantes? Como se fidelizam os participantes? Como se materializam as novas ideias? Como se gerencia uma equipe cada vez maior? Como se avaliam as ferramentas tecnológicas disponíveis? A partir dessas questões, precisamos encontrar respostas que ajudem a superar as dificuldades encontradas para que o conhecimento em rede possa, então, ser construído efetivamente. Práticas de gestão do conhecimento nas organizações. Agora nós vamos conhecer duas práticas interessantes de gestão do conhecimento em algumas organizações. A primeira experiência é a da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, a qual tem se destacado por utilizar variadas ferramentas de gestão do conhecimento e de espaços criados para a comunicação interpessoal. Uma das iniciativas dessa empresa é a Comunidade de Prática, um instrumento utilizado para captar e compartilhar as lições aprendidas pelos colaboradores.
Essa empresa também criou as suas comunidades virtuais e, por meio de algumas ferramentas, como fóruns e chats, os colaboradores trocam informações sobre temas relevantes. Há também a Agência de Informação Embrapa, uma ferramenta criada para democratizar o acesso às informações geradas pela empresa. A Memória Embrapa é outra iniciativa interessante, uma vez que se propõe a divulgar o legado histórico da empresa para compartilhar com os colaboradores que fazem ou fizeram parte de sua trajetória. A Embrapa desenvolveu ainda o programa de Rádio Prosa Rural, com informações para melhorar a vida das pessoas no campo. Pelo rádio, o produtor fica sabendo como plantar e colher os melhores frutos do seu trabalho no campo. A segunda prática de gestão do conhecimento que iremos apresentar é da Escola de Governo do Paraná, que tem um repositório institucional denominado Saberes em Gestão Pública. Esse repositório disponibiliza na internet toda a produção técnico-científica oriunda das ações da Escola de Governo do Paraná, do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, o CONSAD, e da Rede Nacional de Escolas de Governo. Os Saberes conta com uma grande variedade de documentos relativos à gestão das organizações públicas. Assim, para finalizar essa aula, gostaria de dizer que, independente da tecnologia e da prática de gestão do conhecimento utilizada, as organizações devem criar situações que possibilitem aos profissionais discutir problemas comuns e tentar solucioná-los por meio da aprendizagem em conjunto. Não podemos esquecer que as tecnologias serão aquilo que fizermos dela. Elas são, como todos os demais componentes da vida social, o resultado de um jogo complexo e contínuo de forças econômicas, sociais, culturais, políticas e psicológicas. Afinal, que caminho estamos ajudando a construir para as organizações se tornarem learning organizations, ou seja, efetivos centros de aprendizagem permanente? Gostaria de indicar a vocês, como uma primeira dica de estudo desta aula, a leitura do livro Gestão do Conhecimento, de Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, professores renomados da Universidade de Hitotsubashi, em Tóquio, no Japão. Os capítulos 1 e 2, em especial, apresentam informações sobre o conhecimento tácito e explícito e sobre o importante processo de conversão do conhecimento. Uma outra dica de estudo que eu gostaria de sugerir é a visita ao site dos Saberes em Gestão Pública, que aparece aí na sua tela. Para saber mais sobre as práticas de gestão do conhecimento da Embrapa, basta entrar no site www.embrapa.br. Vale a pena dedicar umas horinhas para essas e outras leituras e navegações. Não perca o pique. Obrigada pela sua companhia nessa aula e ótimos estudos!